Bom dia, minha gente, como vocês estão? Aqui esfriou, tá 11 graus e eu confesso que eu amo frio. Nossa, eu prefiro muito mais o frio do que o calor. Sei que tem muita gente aí que não gosta, mas eu estou amando que o frio chegou por aqui. Não sei se ele já chegou para ficar, mas espero que sim. E hoje a gente vai falar sobre o que está por trás do teu medo de aparecer, de se expor. E, gente, e aqui eu acrescento o que está por trás do seu medo de aparecer e de se expor de verdade. Por que de verdade? Tem pessoas que não conseguem aparecer, que não conseguem se expor, mas também tem pessoas que até aparecem, que até se expõem, mas não conseguem fazer isso de verdade. Isso tem uma grande diferença. Então, se tu tem medo aí de aparecer, se tu tem medo de se expor, se tu tem medo de mostrar aí quem tu realmente é, mesmo que de forma muito inconsciente às vezes, essa live é pra ti. E, gente, uma coisa que eu percebo muito é que o fato de tu aparecer muitas vezes, né, falando aqui de Instagram, mas não ser quem tu realmente é, chega ali num momento que se torna muito pesado. Vocês já perceberam isso? Por quê? Porque se tu não é quem tu realmente é, se tu não mostra verdadeiramente quem tu é, como as coisas são, meio que tu tem que forçar. E tudo que é forçado, tudo que precisa de muito esforço, não se sustenta no longo prazo. E é por isso que muitas pessoas desistem. Então, aquela coisa que a gente fala, né, de melhor feito do que perfeito, tem muito a ver com isso também. Tu não precisa vir aqui mostrar perfeição, mostrar coisas que não existem, mostrar coisa que tu não é ou que tu ainda não é. Mas tu pode sim vir aqui com a tua verdade e ajudar muitas pessoas. E eu acredito muito, né, gente? Eu já tô até saindo do script da live aqui, mas eu acredito muito que a gente está aqui no mundo para servir, né, para ajudar. Nós somos aqui, na minha visão, nós somos um canal de Deus para ajudar as outras pessoas. E para fazer isso, a gente só precisa trazer a nossa verdade, quem a gente é. E essa nossa verdade é quem a gente é as experiências que a gente já viu que vão conectar outras pessoas. Então, o que vai nos conectar com outras pessoas e nos possibilitar a ajudar outras pessoas é a nossa verdade. Porque a gente não vai conseguir ajudar as pessoas de fato com coisas que, por exemplo, a gente não viveu, ou a gente não sabe verdadeiramente, ou a gente ainda não é. Então, nem tava aqui no script isso, mas eu senti muito no meu coração de falar, porque é o que eu acredito. Mas vamos falar do teu medo de se expor, tá? E eu quero que se tu, né, hoje sente que tem algo aí dentro de ti, né, que tu quer crescer, que tu quer mostrar para as pessoas, que tu quer compartilhar, né, com as pessoas, mas chega na hora de aparecer, tu trava. Essa live é pra ti, tá? E, gente, é esse fato que acontece, né, da gente querer e travar, não tem nada a ver com o teu conteúdo. Até porque, como a gente já conversou até aqui, o teu conteúdo é algo que tu já tem aí para entregar. O que tu tem para ajudar as pessoas é algo que tu já tem aí. E também não é sobre falta de estratégia. É claro que a gente sabe que quando a gente fala aqui de
profissional, a gente precisa sim também ter estratégias, né, para fazer isso. A gente tem que ter estratégia aqui para trazer conteúdo, a gente tem que ter estratégia para entregar os nossos serviços, a gente precisa ter uma estratégia para levar os produtos para as pessoas comprarem, por exemplo. Mas essa parte que tu trava não tem nada a ver com estratégia e não tem nada a ver também com ter conteúdo, porque isso tu tem. Tá? Então é algo muito mais profundo que isso. E hoje eu vou te mostrar aqui o que realmente está por trás, né, desse teu medo de se expor, de aparecer. E tem coisas aqui que talvez seja desconfortável de ouvir, mas é muito importante que tu ouça mesmo assim, porque vai te ajudar e muito, principalmente se tu quer resolver isso, tá? Então, gente, vamos começar do princípio que o medo de aparecer não é sobre aparecer, tá? É sobre ser vista e não ser validada. Então, eu não tenho problema com aparecer. O problema é eu aparecer e não ser validada. E aqui é algo muito inconsciente, mas mesmo assim tu pode começar a te identificar. Ok, então, na verdade, o meu problema não é aparecer. O problema é, e se eu aparecer? O que vem depois? E aí é que a gente começa falando deste que é não ser validada. E se eu aparecer? E se eu não for validada? E se eu for rejeitada? E se falarem mal de mim? E se rirem de mim? E se me julgarem? E se disserem que o que eu tô falando é uma besteira? Aí aqui a gente vai aprofundando um pouco mais e eu quero que tu olhe aí pra tua realidade hoje. Entenda, ok, tá, então eu já entendi, o meu problema não é aparecer. Não é aparecer. Porque vai ter momentos, quer ver uma coisa? Sabe quando tu tá fazendo uma viagem em um lugar muito bonito? Ou tu tá numa festa muito arrumada, ali com... uma festa legal, pessoas legais. Já percebeu que tu não tem dificuldade de mostrar isso? E nesse caso tu não tem problema nenhum de aparecer? Então concorda que o problema não é aparecer? Provavelmente nessa situação aí, numa viagem muito bonita, cheio de paisagem, né? Tu ali com a tua família, por exemplo, dificilmente as pessoas vão julgar. E se vão, tu também não vai importar muito. Mas então, por que nesses momentos assim é tão fácil pra gente aparecer? E quando é pra falar do teu trabalho, da tua opinião, te posicionar, é tão difícil? Aqui a gente já vai aprofundando mais e eu já vou te trazendo eu já tô aqui te revelando, né? Pra tu mesma conseguir enxergar isso de que faz sentido, realmente. O meu problema não é aparecer. O meu problema é se eu aparecer, o que vem depois? Aí é que está. Então, não é sobre aparecer. E de novo eu repito, é sobre ser vista. É sobre ser vista e não ser validada. E aqui eu quero que tu comece a olhar, a observar, a te observar. Enquanto eu falo, tu pode até fechar os teus olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente começa a se olhar, consegue, né, se olhar mais pra dentro. E aí eu quero que tu feche os olhos e se identifique agora. Quando tu pensa em aparecer, tá? Pra falar do teu trabalho, do que tu acredita, da tua opinião. Quando tu aparece aqui pra te posicionar em algo, observa, existe medo de ser julgada? Existe medo de receber críticas?
Tu fica pensando o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Será que as pessoas vão concordar comigo? E, gente, medo de julgamento nunca é sobre os outros. É sobre a forma como tu se julga primeiro. É que a gente aprofunda um pouco mais. Como eu me enxergo? Como eu me julgo? E a partir daí, como eu penso que os outros me enxergam também? Como eu penso que os outros me julgam também? Será que tu não tá aí se criticando, se autocriticando antes mesmo de postar aquilo que tu quer postar? Antes de aparecer, antes de se posicionar? Será que tu fica aí imaginando o que os outros vão pensar? E aí quando a gente fala sobre tu imaginar o que os outros vão pensar, é tu imaginando se os outros vão pensar igual a ti a teu respeito? Porque tu se julga, tu se autocritica. Bom dia, Nilza. E aí, o teu medo não é da crítica dos outros. O teu medo é que a crítica que tu mesma se faz se confirme. Tu tem medo da crítica confirmar tudo aquilo que tu suspeita de ti mesma. Olha como isso é profundo. Então, gente, nunca é sobre os outros, nada é sobre os outros. Então, tudo que a gente fala, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, como vão reagir, se vão me validar, se vão me rejeitar, é sobre nós. O medo é de confirmarem aquilo que tu mesma já enxerga a teu respeito. E aqui a gente volta naquele lugar que eu bato sempre muito a tecla. Como que tá a tua autoimagem? Como que tu te enxerga? Como que tu está te vendo? E a maneira como tu te vê, ela dita tudo isso. Então, os medos em relação a aparecer, a se expor, vem não do que os outros vão falar, mas de como tu te enxerga e vendo os outros falando ali a teu respeito, a teu trabalho, muitas vezes tu vai sentir a confirmação daquilo que tu pensa e esse é teu medo. Já pensou se tu se sente incapaz e vem alguém e aponta o dedo e fala não gostei disso aí? E aí tu vai confirmar, realmente não sou capaz, olha o que estão falando. Esse é o medo. Nilza, vai ficar gravado sim, tá? Vai ficar gravado sim. Está em trânsito aí, depois tu vai conseguir reassistir. E recomendo que tu reassista mesmo, desde o iniciozinho ali, que tu perdeu. Porque cada pedacinho que eu falei até aqui é muito importante, tá bom? Então assiste aí como tu consegue, mas depois reassiste ela completinha. Tá bom? Vamos lá. Então, gente, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que o medo de se expor, o medo de aparecer, fala muito mais sobre você, tá? Então não é medo do que os outros vão falar. É medo de isso que os outros falarem aí, confirmar aquilo que tu já pensa a teu respeito. Confirmar aquilo que tu já suspeita a teu respeito. E aqui, eu quero que tu se sinta, em primeiro lugar, compreendida, tá? Eu quero que tu se sinta acolhida. Eu quero que tu sinta e entenda que tu não está sozinha e se sentir assim não é tua culpa. Mas existe sim, a partir do momento que tu tem todo esse conhecimento, uma responsabilidade aí em resolver isso, porque tu merece sair dessa prisão, né?
Porque é muito libertador quando tu consegue se ver como realmente tu é. Então, quando tu reconstrói essa tua autoimagem e a partir daí tu também te liberta para ser quem tu é e mostrar quem tu é. Sem esses medos de se expor, de ser criticada, de ser julgada. Porque tu acredita tanto em ti que o que vier de fora não vai te abalar. Hoje, se um like vem de fora de outras pessoas te abala, é porque tu não está fortalecida, é porque nem tu mesma acredita em ti. E, gente, quando a gente não acredita na gente, ninguém mais vai acreditar. Porque é a gente que passa confiança, segurança e respeito para as outras pessoas. Como a gente se trata, é como a gente reflete para as pessoas nos tratarem. Então, se tu não acredita em ti, se tu é insegura, se tu te julga, se tu te culpa, se tu te critica, se tu não te respeita, como que os outros vão fazer isso? Isso não acontece. Tudo começa em nós. E é por isso que estar bem com nós, por isso que nos fortalecer emocionalmente, fortalecer aqui, reconstruir, né, essa nossa autoimagem é tão importante, tá? Então eu sei que tu sente em muitos momentos aí que tu não é boa o suficiente. Eu sei que tem aquela síndrome de impostora muitas vezes que faz tu pensar que eu preciso me preparar mais antes de falar isso aqui, antes de mostrar isso aqui. Porque na verdade tu sente muitas vezes que como é que eu vou... Lá bem internamente é assim, como é que eu vou falar disso aqui? Como é que eu vou mostrar isso aqui se eu nem vivo isso aqui ainda? Existe também, a gente falou muito ontem sobre procrastinação, existe uma procrastinação emocional. Por que emocional? Porque as nossas ações, o nosso agir, vem do nosso emocional, não é cognitivo. Muitas vezes tu tem conhecimento, tu sabe a teoria, mas tu não consegue agir. E existe também aí uma comparação silenciosa, né? Por que silenciosa? Tu não tá falando ou observando que tu tá te comparando com outras pessoas, mas inconscientemente, quando tu vê alguém fazendo alguma coisa, por exemplo, tu pensa, nunca vou conseguir ser igual àquela pessoa. Olha que incrível que aquela pessoa tá fazendo, mas pra mim não dá. Nossa, eu não conseguiria. Essa é a comparação silenciosa que eu falo. É tu aqui, com a tua mente. E, gente, eu sempre falo pra vocês, o primeiro pensamento, ele é inconsciente e a gente não consegue escolher, mas o próximo a gente consegue. Então, quando tu te auto-observa e olha pra esses pensamentos que vêm, tu consegue corrigir eles. E aí eu quero que a partir de hoje tu também observe esses pensamentos que vêm. Quando a gente fala aqui de comparação silenciosa, quando tu vê alguém fazendo alguma coisa e tu pensar qualquer coisa a respeito que te diminua, tá? Eu quero que tu lembre, primeiro pensamento eu não consigo controlar, ele vem automático. Ninguém consegue, tá, gente? Ninguém. Tu pode ter o conhecimento que tu for. O primeiro pensamento a gente não comanda, ele é automático. Mas o segundo a gente consegue comandar. Então, no segundo, se tu te auto-observa, tu consegue transformar muita coisa aí na tua vida. Inclusive, tu consegue, no teu dia a dia, até reprogramar a tua mente. Olha como isso é poderoso. Se tu vê alguém fazendo algo e pensa, automático, tá? É o primeiro que vem. Lembra que tu não escolhe. Olha que legal que aquela pessoa tá fazendo, mas eu não conseguiria fazer igual. Opa! Eu quero que tu acenda um alarme e diga, opa, como assim eu não conseguiria fazer igual? É óbvio que eu conseguiria fazer igual. E aí eu quero que tu comece a te fazer perguntas. O que será que essa pessoa fez para chegar nesse lugar? Como que ela consegue fazer isso? Como que ela se preparou?
como é que é a história dela, quando que ela começou, quanto tempo faz, para eu entender que se eu começar agora, em algum momento eu vou ficar tão boa como ela. Observem como isso é construtivo. Agora, se veio o primeiro pensamento negativo e tu olha, como será que aquela pessoa chegou lá? Ah, mas pra mim não dá. E tu entra nesse limbo aí, ó, nessa conversinha e continua. E tu não te observa e tu não escolhe os próximos. Tu deixa esse pensamento negativo aí te levar, essa crença negativa te levar. Nossa, tu vai por um buraco sem fim. E aí se tu deixa, vai vir vários outros. Realmente, eu não consigo. Eu já tentei de tudo e nada dá certo pra mim. Eu isso, eu aquilo, aquele outro. Não é isso que geralmente a gente faz. Só que se tu começar a te observar e pegar isso como regra, tá? O primeiro pensamento a gente não escolhe. Ele vem automático. E ele vai vir dessas crenças que tem aí mesmo. Dessas crenças negativas. Inclusive, é comprovado, né, que mais de 80% dos nossos pensamentos durante o dia, eles são negativos. Aí tu imagina se tu pega esses 80% aí de pensamentos negativos que vêm no automático e tu entra na conversa deles. Aonde que tu vai parar? Agora imagina se tu pegar esses 80% aí de pensamentos negativos que vêm e escolher o que vem depois deles. Porque tu tá antenada, tu tá te auto-observando e tu vai cuidar a partir de hoje todos os pensamentos que vêm e tu vai corrigir no segundo. Como corrigir? Com perguntas que te trazem verdade. Porque não é verdade que não tem como tu conseguir alcançar nada. Não é verdade? Todos nós somos iguais. O que muda aqui dentro, é os registros que a gente tem. E isso a gente pode mudar. Vocês já aprenderam que dá para reprogramar a nossa mente. Só que é uma escolha tua, é uma decisão tua. E precisa de auto-observação. Então eu quero que a partir de hoje tu te auto-observe. Agora, eu quero que tu perceba uma coisa também. Enquanto que tu não aparece, enquanto tu não se expõe a tudo isso que pode vir, tá? A julgamento, a crítica, as pessoas concordarem ou não contigo, tu também não te expõe ao crescimento. Então tu tá pagando um preço muito caro por isso. E aí tu vai ficar invisível. Ficar invisível é confortável? De certa forma é, só que tem um preço. Ninguém te reconhece, ninguém te escuta, ninguém te escolhe e principalmente, tu não ajuda ninguém. E ninguém se destaca no silêncio. E não necessariamente tu precisa se destacar. Mas lembra que tu tem algo aí para entregar? Tu tem a tua opinião, tu tem o teu trabalho, tu tem as tuas experiências, tu tem pessoas para alcançar e ajudar. E nesse lugar de conforto, de ficar ali em silêncio, escondidinha, tu não consegue ajudar ninguém. Aí também vai ser uma escolha tua. Será que vale a pena guardar tudo isso? E será que tu não tá sendo egoísta guardando tudo isso? Porque quando a gente tem algo para contribuir com as pessoas, a gente pode transbordar na vida das pessoas, a gente pode ajudar outras pessoas e a gente não faz isso, a gente está sendo egoísta. E, gente, todo mundo tem. Não importa no que tu trabalha, não importa o que tu faça, não importa o que tu viveu, não importa. Todo mundo tem algo para transbordar e ajudar outras pessoas. O que tu tem para transbordar e ajudar outras pessoas? E será que tu tá sendo egoísta ou tu tá compartilhando isso? O que é mais importante para ti?
o que vão falar ou quantas pessoas tu vai ajudar? Aí, gente, aqui, o que muda o jogo, tá? O que muda esse teu jogo, além de tudo que a gente já percebeu até aqui? A questão não é como parar de ter medo, até porque o medo é algo natural do ser humano e medo a gente sempre vai ter, né? Eu sempre digo, o problema não é ter medo, o problema é o medo te paralisar, tá? Mas a questão, então, não é parar de ter medo, a questão é o que tu tá perdendo por continuar obedecendo esse medo? O que tu tá perdendo quando tu tá deixando esse medo mandar em ti? Porque o medo, ele não vai embora antes da ação. O medo, ele só vai embora depois que tu age. Então, ele não vai embora, ele diminui. Depois que tu decide ir mesmo com ele. Sabe aquela história vai com medo mesmo? É isso mesmo. Por quê? Medo a gente sempre vai ter, gente. O medo é algo natural do ser humano, mas não é natural do ser humano paralisar diante do medo. Então, o medo ele vai diminuir depois que tu enfrenta ele. Então, se pra mim é difícil me expor, esse medo ele só vai diminuir quando eu me expor. E aí, claro, né, a gente tem maneiras da gente fazer isso. Lá dentro da minha mentoria, eu ensino as alunas como se expor de forma gradual, para que tu vá acostumando, diminuindo esse medo, até que tu consiga tornar isso algo natural e funcional aí pra ti. Mas, gente, se tu quer viver daquilo que tu sabe, se tu quer compartilhar e ajudar outras pessoas, se tu quer crescer profissionalmente, se tu quer te desenvolver também como pessoa, tu vai precisar ser vista. E ser vista não é confortável, mas é o único caminho. Então eu quero que tu pense aqui agora, ó, se isso fez sentido, se o que a gente conversou aqui hoje fez sentido pra ti. Eu quero que tu me chame lá no direct e me conte. Que insight tu teve aí? Que parte do que eu falei aqui tu mais se identificou? E o que tu quer pra ti a partir de hoje? Tu quer continuar nesse lugar onde o medo te domina ou tu quer resolver isso? E, gente, aproveita e compartilha essa live com o maior número de pessoas. Porque vocês não têm noção do número de pessoas que sofrem, tá? Com esse medo de se expor, com esse medo de aparecer. E quantas pessoas têm coisas tão ricas para entregar, para compartilhar, para transbordar na vida de outras pessoas e elas estão quietinhas, caladas e escondidas. Então me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas e compartilha com o maior número de pessoas que tu puder. Eu sempre falo, né, gente? Tu compartilha, tu faz a tua parte. Se a pessoa vai assistir ou não, aí é com ela. Mas faz a tua parte, tá? Compartilha a live, porque muitas pessoas precisam entender. E, gente, só o que eu falei aqui para te começar a observar ali. Qual é o primeiro pensamento que vem quando tu vai fazer? E aí, não é só sobre o assunto da live de hoje, tá? É sobre qualquer coisa. Observa a partir de hoje sempre o primeiro pensamento que vem para ti. Entende que ele é automático e tu não consegue escolher. Mas eu quero que tu ligue aí o teu alarme para todos os pensamentos automáticos que vêm. O primeiro pensamento que vem, eu quero que tu observe e escolha o próximo. E como que tu vai escolher esse próximo? Te fazendo perguntas. Isso é verdade mesmo? Isso já aconteceu? Não, mas espera aí, mas eu posso aprender isso. Não, isso não é verdade. Eu quero que tu te observe e escolha os próximos que vierem,
tá? Então, vamos recapitular aqui. Tu não trava porque te falta conteúdo, tá? Tu trava porque existe um excesso de autocrítica aí. Então, não é o que os outros vão falar, será que se eu fizer isso aqui, os outros vão confirmar o que eu já penso a meu respeito? Isso tem muito mais a ver com a tua autoimagem do que o que os outros realmente pensam, né? O julgamento que tu teme, o julgamento que tu tem medo, ele já acontece aí dentro de ti. Então, esse medo de ser julgada é porque tu já te julga. E, de novo, é sobre ti, é sobre como tu te enxerga. E se esconder também é uma decisão, só que custa muito caro. Então, é mais confortável ficar em silêncio, escondidinha? Pode até ser, mas o preço é muito caro. E coragem não é ausência de medo, né? A coragem é tu te posicionar mesmo com medo. E pra fechar, eu quero que tu não esqueça que se tu tem algo aí pra compartilhar, pra transbordar na vida das pessoas, que tu sabe que pode ajudar outras pessoas, não fazer isso é egoísmo. E tu não tem que guardar isso só pra ti. Combinado? Eu quero que tu repense. E eu quero que tu se encoraje a resolver isso. Gente, o medo de se expor, o medo de aparecer na verdade, é só o medo de confirmar essas inseguranças internas que tu tem aí. Enquanto isso não for encarado de frente, não for resolvido, nada, nenhuma estratégia que tu aprender, nada que venha do externo vai mudar isso. E aí, abro aqui também um convite para te olhar para isso, para te reprogramar tudo que tá aí te travando e resolver as travas que tu tem. E aí, para isso, tu pode digitar aqui embaixo, eu quero, ou de novo, me chama lá no direct que a gente vai conversar e entender como que a gente vai resolver isso juntas, porque eu tô aqui para te ajudar. Só que não adianta, gente, vocês ter todas essas informações e não fazer nada com isso. Então, só entender não vai te tirar do lugar que tu tá. Eu quero que tu entenda e que tu pegue esse conhecimento para resolver. E sim, é muito difícil resolver isso sozinha, tá? Embora eu sempre passe aqui exercícios práticos para te aplicar aí no teu dia a dia, para te melhorar, para te já ir reprogramando a tua mente, para te já ir destravando aí o que tá te segurando. Existem coisas muito profundas que sozinhas a gente não consegue. Tu não consegue, eu não consigo, ninguém consegue. E é pra isso que eu tô aqui pra te ajudar. E aí tu digita que eu quero, ou tu me chama no direct, que a gente vai conversar e entender como que a gente vai resolver isso juntas. Certo, minhas lindas? Combinado? Então tá bom. Quem não assistiu a live de ontem, assiste. Ontem a gente falou sobre procrastinação, tá? E amanhã a gente vai falar sobre o fato de tu se esforçar, fazer tudo certinho e a tua vida continuar aí no mesmo lugar. Certo? Essa semana eu escolhi aqui esses assuntos que são os que mais aparecem aqui, o que vocês mais trazem para mim, os que mais são recorrentes aqui com as minhas alunas, com as minhas mentoradas dentro das sessões. Porque eu sei que trazer esses assuntos pode te ajudar mais, ainda mais. Combinado? Então, vamos trabalhar juntas aqui? Eu tô trazendo assuntos que eu sei que são para te ajudar, assuntos mais profundos, né? A gente vai, tanto nessa semana como na semana que vem, a gente vai continuar cada dia trazendo aqui um assunto, aprofundando ele, te trazendo aqui ferramentas práticas para te aplicar aí no teu dia a dia, né? Trazendo formas com que tu te identifique e entenda, isso aqui tem solução e eu vou, a partir de hoje, fazer algo para resolver. E eu também estou aqui para te ajudar no próximo passo, ok? Assisti a live, eu aprendi, eu entendi, eu aprendi várias coisas para já aplicar no meu dia a dia, mas eu entendo que tem questões profundas que eu preciso de ajuda. E aí, para esse próximo passo, eu também vou te ajudar. Mas aí,
eu não consigo te entregar isso sozinho, tu tem que me chamar lá no direct, tu tem que digitar eu quero aqui embaixo da live, e aí sim a gente vai conversar e entender como que será esse próximo passo. Se fizer sentido pra ti, se não fizer não tem problema. Mas esse segundo passo é essa conversa que a gente vai ter juntas, tá? De tu me trazer qual é o teu problema e eu te entregar qual que é a solução, combinado? Então fiquem com Deus, um beijo no coração e amanhã às 10 a gente tá juntas aqui de novo, tá bom?